Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bienvenue à tous. Nous sommes le samedi 29 mars. Je suis William McMasters. Bonjour du bureau VGR à Harare, au Zimbabwe. Je suis Stephen Tutani. Bonjour frère Stephen, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, mon ami. Ici au Zimbabwe, nous sommes dans une grande attente de la venue du Seigneur. Amém. Tenho certeza de que muitos de vocês estão se perguntando o que foi isso. Bom, recebemos muitos comentários sobre o episódio da semana passada e pedidos para ouvir como se parecem nossas vozes geradas pela inteligência artificial. Portanto, o que vocês acabaram de ouvir são as vozes em francês geradas pela inteligência artificial, para o irmão Steven e para mim. Isso mesmo. Então não, você não apertou o botão errado no seu celular. Foi a inteligência artificial em ação. Muito fascinante, na verdade. Sim, é mesmo. Bom, recebemos muitos comentários maravilhosos de todos vocês, e isso é realmente encorajador e significa muito para nós que tenham dedicado um tempo para escrever e nos dizer o que acharam do episódio. Não há como compartilhar todos os comentários, mas achamos que seria bom compartilhar alguns deles com vocês. Que tal começar, irmão Steven? Claro. O primeiro é de Louisville, Kentucky, e diz o seguinte: Uau! Como posso expressar o que senti ao ouvir esse podcast? É absolutamente incrível ouvir como vocês conseguem aproveitar toda essa nova tecnologia para trabalhar para a noiva. Estou maravilhado. Não sou uma pessoa que gosta de tecnologia. Na verdade, ela geralmente me assusta. Mas graças ao Senhor Jesus, o irmão José tem a visão de usar o que pode ser usado e também de não usar o que seria prejudicial à noiva. Fico admirado e muito grato por fazer parte da noiva de Cristo. Isso torna ainda mais claro para mim porque os santos da antiguidade queriam fazer parte desta era. Sou muito grato por todos vocês, irmãos, e por tudo o que fazem pela voz de Deus. E este é de Macon, Geórgia. Diz o seguinte: obrigado por este podcast. Como disse o irmão Steven, eu estava preocupado com a inteligência artificial e com as outras ferramentas que estão sendo usadas atualmente. Eu nunca sonhei que a Gravações, a voz de Deus, estaria usando a inteligência artificial, mas Deus mais uma vez superou Satanás ao dar aos nossos irmãos sabedoria para aproveitar a inteligência artificial para que ela possa ser usada para sua glória e sua obra. Lembro-me de quando os ministros pregavam contra o uso da internet por causa do mal que havia nela. No entanto, Deus usou essa tecnologia que ele permitiu que fosse desenvolvida para sua glória, para que a palavra pudesse ser ouvida em todo o mundo. Glória a Deus. Mais um do Malawi. É muito bom ouvir as pessoas que estão por trás da parte tecnológica para a divulgação da mensagem. Deus os abençoe ricamente, irmãos. Nós dançamos, gritamos e sentimos a atmosfera celestial em nossos lares porque vocês estão sempre atentos para nos trazer essas mensagens. Isso é maravilhoso. E este nosso último é do Reino Unido e diz o seguinte: Não quero nenhuma inspiração artificial. Quero a inspiração do Espírito Santo por meio do apertar o play. Um episódio maravilhoso. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Nós também não queremos nada dessa inspiração artificial, concordamos plenamente. Amém, isso mesmo. E falando sobre a inspiração do Espírito Santo, quero dizer, veja só o Senhor vindo e revelando o primeiro selo ao profeta. E então ele sai e o expõe para nós, domingo passado, como nunca ouvimos antes. O alvejante, os 7 trovões, o engano de Satanás exposto, é tanta coisa. Ele diz: não se esqueçam disso enquanto prosseguimos. E ele lê Apocalipse 10:7. E ele diz: a fé bíblica original deve ser restaurada pelo 7º anjo. E ele está fazendo isso. Amém. E então ele diz: vou chamá-los noiva. Eu fiquei tão cheio depois dessa fita domingo passado que nem sei dizer o quanto. Amém. Amém. Tem tanta coisa ali, tive que ouvi-la novamente durante a semana passada. Gostei muito de como ele fez uma distinção e uma diferença muito clara entre os reformadores das outras eras da igreja e um profeta. Amém. Isso mesmo. E como nesta última era,
tinha que ser um profeta, pois a palavra do Senhor vem ao profeta. Amém. E então ele tomaria todos os mistérios para trazê-los de volta, e os mistérios somente são conhecidos pelos profetas. Pelos profetas? Não é de se admirar que não se possa acrescentar ou tirar nada do que a voz diz nas fitas. Não, Senhor, é perfeito. E gostei muito do que ele disse. Ele disse: vou deixar escapar uma coisinha aqui, falando sobre as fitas. Se alguém adquirir estas fitas. E ele continua e fala sobre como, se um ministro não quiser isto entre seu povo, então diga-lhes para não as adquirirem. Mas isto é entre o povo ao qual fui enviado a falar. Você sabe como é incrível fazer parte desse número. Sei que, como todos nós, ficamos muito felizes. Sabemos que ele está falando de nós quando ouvimos isso. É o melhor sentimento. Amém. Oh, que coisa! Não é de se admirar que haja gritos, brados e aleluias em todo o mundo. Estamos reconhecendo quem somos. Estamos vendo nossos nomes escritos ali. Somos aquele povo a quem ele foi enviado, seu 7º anjo mensageiro. Temos a revelação de como a noiva está se preparando, ganhando essa fé de arrebatamento por ouvir essa voz. E você sabe sobre aqueles ministros de que ele falou. Não consigo pensar em uma coisa maior do que ter essas preciosas palavras de vida eterna disponíveis e tocando diante de sua congregação. Sou muito grato por estar entre as pessoas que recebem sua voz. Amém. Bom, meu amigo, estamos cavalgando nisso todo o caminho até o acampamento. Amém. Gostei muito como ele disse que a próxima coisa para a igreja é o arrebatamento. Sim, Senhor. Enquanto há choro e ranger de dentes aqui embaixo, mas ao mesmo tempo a noiva está casando-se na glória. Ele disse: não perca isso, amigo. Sim. Nós não vamos perder isso. Vamos ficar com nosso Eliezer, que está nos preparando para encontrar nosso noivo. Amém. Para começar, o irmão Matthew, do nosso escritório de Quebec, conversou recentemente com o irmão Kina, o responsável pelo escritório da gravações A Voz de Deus, de Brazzaville, República do Congo, sobre sua recente viagem de distribuição. O irmão Kina fala francês como sua primeira língua e achamos que ele se sentiria à vontade se o irmão Matthew o entrevistasse em sua língua nativa para este relato. O resultado foi ótimo e acreditamos que você vai gostar desse relato. Bom, hoje temos a oportunidade de falar com o irmão Alphonse Kina, nosso responsável pelo escritório de Brazzaville, República do Congo. Irmão Kina, como o irmão está hoje? Estou muito bem. Bom, é muito bom ouvi-lo assim, irmão Kina. O irmão acabou de voltar de uma viagem para distribuir os tablets Agapo em seu país. Estávamos muito curiosos para saber como foi e se poderia compartilhar conosco. Está bem. Partimos no dia 9 de fevereiro, dormimos em Dolice e bem cedo pela manhã, no dia 10, fomos para Mivolte e fomos direto para Dimônica, o primeiro ponto de distribuição. É um vilarejo que fica realmente na floresta. Tivemos de passar pelo chefe do vilarejo, pois esse é o costume para evitar que as autoridades nos incomodem. Então, realizamos o primeiro culto e tudo correu muito bem. Em seguida, fomos para Les Saras, no mesmo dia. Chegamos a Les Saras e, como a igreja ficava muito longe, eles nos colocaram em um restaurante-bar, que transformamos em uma igreja. Cantamos e éramos muito estranhos, e as pessoas... Irmão Kina, deixe-me interrompê-lo aqui. Com licença. Normalmente não se ouve falar de distribuições em um lugar público como esse. Quando o irmão diz que transformou um restaurante-bar em um local de culto para fazer a distribuição, esse era um antigo restaurante-bar ou era atualmente um restaurante-bar que o irmão usou como local de distribuição? Atualmente é um bar. Havia até clientes dentro e ocupamos uma parte em que colocamos algumas cadeiras com os crentes e famílias e cantamos. E os clientes que estavam no bar ficaram realmente surpresos com o fato desse lugar se tornar uma igreja e se perguntavam o que está acontecendo.
e nós realmente sentimos a presença do Senhor. Assumimos o controle do bar e fizemos o culto até tarde da noite e terminamos e foi muito bom. Isso me faz pensar nas vezes em que o irmão Brana falava sobre os espíritos nas arenas esportivas e nos locais onde ele realizava reuniões. Mas sabemos que esses espíritos tinham de ceder à poderosa palavra de Deus que saía de seu profeta. E sem dúvida, foi o mesmo que aconteceu com vocês, irmãos, onde a mesma palavra estava sendo colocada nas mãos daqueles crentes. Amém. É isso, exatamente. Então saímos de Lessaras à noite para Bilala. Dirigimos 60 quilômetros naquela direção, mas não conseguimos encontrar a rampa de acesso da estrada que vai para Bilala e ficamos totalmente perdidos. Tivemos que voltar a Lessaras e, de lá, pegamos um guia que nos levou a Bilala, onde passamos a noite. De fato, entendemos que é necessário ter um guia, como diz o profeta. Fizemos o mesmo caminho 2 vezes e, finalmente, o guia nos levou a Bilala e passamos a noite lá. Na manhã seguinte, fizemos os cultos e fomos para Tandou Milomba. Em Dimônica, distribuímos 10 tablets para 10 famílias. Em Lessaras, distribuímos 9 tablets. Em Bilala, 27 tablets. E depois fomos para Tandou Milomba, onde distribuímos 51 tablets. Em todo o país está havendo um verdadeiro despertar e as pessoas estão ansiosas para colocar as mãos nos tablets. Fomos para Mibuku, Bonde e de lá fomos para Rinda. Foi em Rinda que distribuímos muitos tablets, 84 tablets. Uau! E lá também as pessoas estavam nos esperando desde a manhã, então chegamos por volta das 3 horas da tarde. Em Caiú distribuímos 41 tablets. E depois voltamos para Nzassi, onde passamos 3 dias. De lá, distribuímos 293 tablets. Isso é impressionante. Irmão Kina, eu queria saber, em grandes distribuições como essa, qual é a atmosfera geral? Como as pessoas se comportam? Pode nos contar um pouco mais sobre isso? As pessoas estão animadas, a gritos, e elas estão muito felizes por receberem os tablets pela primeira vez, porque as pessoas ouvem falar dos tablets, mas quando recebem os tablets, percebem que é uma realidade. Então, partimos às 4 horas da manhã para Mindou. Pegamos uma canoa motorizada para Mindou. Lá distribuímos 37 tablets. De lá fomos para Luango. Em Luango distribuímos 16 tablets à noite. Depois fomos para Ambubici. Esse vilarejo fica muito longe, a quase 100 quilômetros, e distribuímos 12 tablets para 12 famílias. E terminamos em Vindolou. Lá distribuímos 175 tablets. Portanto, distribuímos um total de 804 tablets. Irmão Kina, o irmão realmente entrou em muitos detalhes sobre a viagem e como ela foi. Estou quase sem fôlego pelo irmão. Quanto tempo levou para fazer essa viagem? Quase 2 semanas. Isso é maravilhoso. Irmão Kina, como é normalmente um dia de distribuição? Todas as manhãs, quando nos levantamos, temos nossa reunião de oração. Lemos a Bíblia e ouvimos o pão diário. Depois, saímos para os cultos para servir as pessoas. Também ensinamos e instruímos as famílias para que façam isso em suas casas. Mostramos a elas o que é o ministério de fitas. E então explicamos a eles que quando o irmão Brana estava consagrando o irmão José, o que ele havia falado, ele disse que sua vida era para ser uma bênção para os outros. E apresentamos a eles que essa é a bênção que o irmão José está enviando a vocês, os tablets Ágapo. Amém? Que bênção é essa? Bom, obrigado, irmão Kina, por compartilhar seu tempo conosco hoje. E obrigado por todo o trabalho que o irmão faz pela noiva de Brazzaville e do exterior. Sabe, acabamos de saber que o irmão fez aniversário recentemente e completou 80 anos. Que testemunho aos 80 anos e ainda está no campo de batalha pelo Senhor. Feliz aniversário, meu irmão, e que o Senhor o abençoe ricamente enquanto leva a tocha adiante. Muito obrigado. É graças às suas orações. Por favor, orem muito por mim e pela minha equipe. Amém. Não perderemos essa oportunidade. Irmão Kina, muito obrigado por compartilhar isso conosco hoje e que Deus o abençoe abundantemente.
Muito obrigado. Shalom. Shalom. Uau! Irmão Kina, é muito inspirador saber que, aos 80 anos, o irmão ainda está percorrendo os caminhos e valados, levando esse precioso alimento às mãos das pessoas. Que Deus continue a lhe dar forças enquanto prosseguem na obra dele. Deus o abençoe ricamente, meu irmão. No final do ano passado e no início do ano novo, as remessas de tablets chegaram ao alto mar a caminho de vários países. Um deles foi o Peru, e seus tablets acabaram de chegar ao destino final. No final de fevereiro, foi uma ocasião alegre quando 2.000 tablets Agapo Lite foram entregues no escritório da Gravações A Voz de Deus, de Lima, Peru. Havia muito trabalho a ser feito, papelada extra, dificuldades, obstáculos a serem superados e por aí vai. Essa remessa realmente exigiu muito do irmão Roger, nosso distribuidor da Gravações A Voz de Deus e responsável pelo escritório do Peru. Mas não podemos ter algumas vitórias sem algumas batalhas, e o Senhor saiu vitorioso mais uma vez, como sempre sai, fazendo com que esses tablets passassem pela alfândega e chegassem sãos e salvos ao escritório. Aqui está o irmão David Wirtz com mais alguns detalhes. Para compartilhar uma pequena história sobre essa remessa em particular, no Peru, quando uma remessa chega ao porto, a alfândega peruana aperta um botão que determina aleatoriamente se ela receberá uma luz verde, laranja ou vermelha. Essas luzes determinam como a carga será processada. A luz verde, obviamente, é a melhor. Basta pagar as taxas e seguir o caminho mais rápido para que a carga seja liberada. Se você recebeu a luz laranja, eles podem revisar a documentação e talvez abrir a remessa, mas fora isso, é relativamente bom. A luz vermelha, é claro, não é o melhor processo e muitas vezes é o mais minucioso, envolvendo uma inspeção física de cada caixa, o que certamente nos causaria muitos problemas e atrasos. Até o momento já tivemos muitos problemas desde o início da remessa que saiu da China. Nas últimas semanas, já estávamos lidando com algumas dores de cabeça com a alfândega, desde problemas de papelada com a fatura comercial, problemas com o conhecimento de embarque marítimo e até nosso despachante nos causando alguns problemas. E fomos forçados a fazer uma mudança. Uau! A propósito, o Peru tem uma alfândega muito rígida e suas políticas de importação para organizações sem fins lucrativos que estão importando são realmente difíceis. Há muita burocracia para lidar com isso. Sinceramente, a situação estava um pouco tensa. Estávamos orando fervorosamente para que o Senhor intercedesse em favor dos tablets para sua noiva. O inimigo estava fazendo o que podia, mas olhando agora para trás, o Senhor já estava em cena. Pode não ter sido visível para nós, mas como o irmão Brana disse, quando se tem fé para mover uma montanha, você pode não vê-la, mas certamente aquele pequeno grão de areia já se moveu. Sim, irmão. De qualquer forma, voltando à alfândega e às suas luzes, chegou o dia em que o carregamento estava se aproximando do porto e a alfândega apertaria seu pequeno botão. Bom, recebemos a luz laranja. Sabe, tínhamos orado pela luz verde e gostaríamos de recebê-la, mas a laranja era certamente melhor do que a vermelha. Então, quando a alfândega começou a processar nossa documentação, certificando-se de que tudo estava em ordem, o funcionário decidiu: quer saber? Vou apenas marcar tudo como se fosse verde. E a remessa foi liberada para nós. Louvado seja o Senhor. Ficamos muito felizes ao receber essa notícia, agradecendo ao Senhor. E em 48 horas, esses 2.000 tablets estavam em segurança em nosso escritório. Só para compartilhar um pouco mais hoje, sabe, muitas vezes, quando ouvimos este podcast e ficamos sabendo que outra remessa de tantos tablets chegou a este ou aquele país, tudo parece ótimo. Mas, na verdade, há muito mais coisa envolvida do que simplesmente compartilhar o relato. Os tablets chegaram. Isso é verdade, meu irmão. É importante saber e entender que cada remessa de que se ouve falar tem um testemunho e, sem dúvida, uma prova ou duas, ou várias, como neste caso. Há muitas orações que são elevadas ao Senhor todos os dias, buscando um resultado positivo para a sua noiva e fazendo com que essa preciosa mensagem chegue às mãos deles. Amém. Isso é com certeza.
Além disso, neste momento, temos várias outras remessas navegando em diversas partes do mundo. No momento, estamos vendo um atraso no envio devido a algumas novas sanções impostas recentemente na Venezuela. Isso está forçando o despachante a encontrar uma rota alternativa pelo Panamá, o que causou um atraso de 6 semanas. No entanto, a situação está mais positiva hoje, pois há poucos dias recebemos uma nova previsão de chegada para 3 de abril. Louvado seja o Senhor. Essa é uma notícia maravilhosa. Obrigado por isso, irmão David. Certamente manteremos esse carregamento e tudo o mais que está acontecendo lá em nossas orações. Vemos isso nas notícias. O mundo está mudando tão rápido de um dia para o outro com sanções, novas tarifas e assim por diante. Mas uma coisa é certa: há um Deus imutável segurando nossa mão a cada passo do caminho. No último fim de semana, nosso irmão Maurice Firi e sua equipe do escritório da Zâmbia fizeram uma breve visita a um grupo de crentes nos arredores da capital, Lusaka. Fazia mais de 5 anos que esse grupo havia recebido seus tablets Agapo durante a primeira rodada de distribuição na Zâmbia, e o irmão Maurice queria verificar o estado dos tablets e descobrir suas necessidades. Aqui está o relato dele. Em 15 de março, nossa equipe embarcou em uma visita de acompanhamento à cidade de Chongwe, revisitando a distribuição de 65 tablets Agapo, realizada inicialmente em 2019. Chongwe, localizada a cerca de 40 minutos de carro do nosso escritório ao longo da Grande Estrada Oriental, serve como porta de entrada para Chipata, uma cidade fronteiriça entre a Zâmbia e o Malawi. Depois que todos chegaram e se acomodaram, demos saudações calorosas e convidamos um ministro para abrir a reunião com uma palavra de oração. Esse evento especial reuniu membros de 4 igrejas da Mensagem. Uma façanha incrível, dada a habitual falta de colaboração devido às diferenças entre as igrejas. O amor deles pela Mensagem e pela equipe da Gravações A Voz de Deus os uniu, e a alegria de estarem juntos foi profunda. O programa foi aberto com um sincero agradecimento aos 4 pastores que acompanharam suas congregações. Os crentes se alegraram em adoração, cantando um refrão local em Bemba sobre a alegria da unidade e outro hino declarando seu compromisso de seguir o Senhor Jesus, que compartilharemos com vocês no final deste podcast. Em seguida, apresentamos slides que mostravam o trabalho global da Gravações A Voz de Deus, e incluímos alguns dos testemunhos recentes publicados no Lifeline e no podcast. Essas histórias confirmaram o poder da mensagem, causando grande comemoração entre os crentes. Embora atualmente não tenhamos tablets de reposição para eles, queríamos garantir que os crentes pudessem continuar acessando a mensagem. Confirmamos que cada família tinha um telefone celular em casa, mas quase todos não eram smartphones e, portanto, não podiam acessar o aplicativo à mesa. Viemos preparados para isso e distribuímos 68 cartões microSD, para a alegria deles. Esses cartões SD foram fornecidos pelo escritório da Gravações A Voz de Deus, em Jeffersonville, com arquivos da mensagem que são formatados especificamente para dispositivos não smart. Além disso, foram compartilhados livros de mensagens em Bemba, Chichewa e Tonga. Um dos destaques do dia foi um testemunho compartilhado por um irmão idoso. Ele contou como sua mãe passou a crer na mensagem. Ele se lembrou com carinho do dia em que ela se converteu enquanto ele ouvia a mensagem "Hoje se cumpriu esta escritura", e a traduzia para ela em Bemba enquanto ela ouvia e acompanhava com um livro eletrônico. Foi um momento muito emocionante quando ele compartilhou esse testemunho e inspirou a todos que estavam na reunião. A viagem foi concluída com os crentes expressando sua gratidão ao irmão José e a Gravações A Voz de Deus por terem unido as 4 igrejas e compartilhando seu desejo de que houvesse mais reuniões como essa no futuro. Durante as fotos do grupo, os crentes cantaram um hino de agradecimento e se alegraram com a unidade e as bênçãos de hoje. Shalom. Obrigado, irmão Maurice, por compartilhar esse relato.
Fico muito feliz em saber que, embora alguns não possam mais usar seus tablets, eles ainda têm acesso à voz em seus celulares simples, por meio dos cartões SD. E finalmente, recebemos este doce testemunho da Tanzânia sobre uma igreja que originalmente fazia parte da denominação pentecostal. Certa manhã, enquanto ouviam uma transmissão de rádio, a congregação ouviu a mensagem de Malaquias 4:5. Essa revelação despertou uma fé profunda entre muitos, levando-os a dar o passo ousado do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Entre os batizados estava uma senhora idosa e dedicada que frequentava fielmente os cultos todas as semanas, trazendo consigo seus 2 netos, que gostavam da experiência de adoração. No entanto, a mãe deles tinha uma visão muito diferente. Ela se opunha fortemente ao que chamava de religião dos velhos tempos e se identificava como pagã e adoradora de ídolos. Apesar de seu ceticismo, ela nunca impediu que seus filhos frequentassem a igreja. Um dia, quando as crianças adoeceram, a avó as levou à igreja, onde estava sendo realizado um culto de oração. Depois que as orações foram feitas, o Senhor curou as 2 crianças. Mas quando voltaram para casa, encontraram sua mãe doente. Vendo seu sofrimento, seu filho de 7 anos aproximou-se dela e se ofereceu para orar por sua recuperação, mas ela recusou. Depois de 3 dias de doença persistente, a mãe estava exausta. Naquele momento, seu filho a incentivou a se levantar e orar. Naquela ocasião, ela obedeceu e, após a oração, o Senhor a curou totalmente. Comovida com essa experiência, ela procurou alguns crentes. Depois de conversar com eles, ela acabou aceitando a mensagem, foi batizada e se tornou uma crente. Louvado seja o Senhor, que testemunho incrível! Como é impressionante ver o Senhor usar um garotinho como esse para ser um exemplo e poder contribuir para levar sua mãe a ser batizada e a aceitar esta mensagem. Quão maravilhoso! Bom, com esse testemunho, encerramos o episódio de hoje. Certifique-se de buscar por atualizações ao longo da semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. Ao nos despedirmos de vocês hoje, vocês vão aproveitar mais um pouco daquele maravilhoso canto da Zâmbia. E com isso, foi maravilhoso estar aqui com todos vocês hoje. E é incrível que amanhã haja outra grande bênção reservada para todos nós. Estaremos nos unindo e nos banqueteando com o próximo selo. Até lá, que Deus abençoe a todos vocês e Shalom. Shalom. Makana